se é dessa doença que o Senhor quer me levar, eis-me aqui. Sendo que eu peguei aqueles exames e eu fui para minha casa. Quando chegou depois de um dia, uma amiga minha falou assim: Jaque, vamos na minha igreja comigo. E lá fui eu, meus irmãos. E quando eu chego lá naquela igreja, né, no final do culto a missionária chamava quem foi pela primeira vez para estar indo lá à frente. E eu até falei assim para minha amiga: não vou, eu tenho vergonha, não. E ela falou assim: vai sim, Jaque, quem vem a primeira vez e vai. E eu fui uma das últimas pessoas que aquela missionária ali vinha orando. E quando aquela missionária vinha orando na minha direção, ela vinha orando para as pessoas. Hoje Deus manda te dizer que você está sendo curado da coluna. Hoje Deus manda te dizer que você está sendo curado do seu estômago. Hoje Deus manda te dizer que você está sendo curado disso. E quando eu ouvi aquela missionária falando aquilo, eu falei: meu Deus, quando ela chegar perto de mim, o Senhor vai mostrar para ela qual é o meu problema e ela vai dizer: você está curada. E aquele momento ali eu fiquei naquela expectativa. Só que missionária Luciete, quando ela chegou na minha vez, quando eu levantei, ela pegou e perguntou o meu nome, perguntou se eu estava caminhando com Deus. E eu falei: sim, estou caminhando com Deus. Falei o meu nome para ela. E ela disse assim: você está sorrindo porque até no meio do vento você sorri. Porque até no meio da tempestade você sorri. E Deus manda te dizer, minha filha, que isso que você está passando, Ele já tinha te avisado lá atrás. Ele já tinha te mostrado que essa tempestade viria. E Deus manda te dizer mais: que você é um vaso selado dele. E que isso não é para a morte, que isso é para que o nome dele seja glorificado através do teu nome. E eu falei: meu Deus, naquela hora eu comecei a chorar. E ela falou: me diz se não é verdade que o Senhor te falou, que o Senhor te mostrou. E eu: sim, porque naquele momento eu lembrei daquele sonho que eu tive e o Senhor estava me preparando. Então, a partir dali, pastor Edilson, eu entendi que não era para morte, mas era um processo, era um vale de ossos secos que eu teria que passar por ele. E eu teria que passar por ele, minhas irmãs, meus irmãos, dando glória. E eu falei assim: meu Deus, agora o cenário já mudou, meu Pai, porque agora eu posso entender que eu não vou morrer, que será para que o teu nome seja glorificado. No outro dia nós fomos na casa dos meus pais. Eu peguei aquela filmagem daquele culto e mostrei para eles e falei: aqui, pai, mãe, eu posso ficar na UTI, eu posso ficar entre a morte e a vida, mas eu não vou morrer, porque é pro nome do Senhor ser glorificado. E eu falei: Senhor, não me poupe de nada, meu Pai, não me poupe de nada, meu Pai. O que o Senhor tiver que eu passe, meu Pai, o que o Senhor quiser que eu passe, meu Pai, eis aqui a tua serva. E lá fui eu novamente ao médico e o Senhor falou: use todos os recursos que eu colocar em teu caminho, porque eu vou cuidar do seu tratamento, eu vou abrir as portas, você não vai precisar arrombar a porta, minha filha, eu vou colocar os melhores médicos para cuidar de você, eu vou te dar toda a estrutura, minha filha. E eu tinha muito medo do hospital público, meus irmãos. Imagina uma pessoa que nunca ficou no soro, uma pessoa que só fez cirurgia para ter um filho, uma cesárea. E naquele momento ali eu falei: meu Deus, agora eu vou para qual hospital? E logo veio na minha mente ali o Alvorovim, mas eu não tinha experiências boas com o Alvorovim por causa do meu irmão que ficou lá. E o mesmo médico que tratava do meu irmão era o que iria cuidar do meu problema. E eu falei: meu Deus, e agora? Foi que o Senhor, né, veio à memória uma moça que tinha postado que tinha um médico que cuidou do caso cabeça e pescoço dela, que ela teve na tireoide. E no outro dia, esse médico, pelo Instagram, que isso não é comum de acontecer, ele me respondeu. E ele me deu as orientações de ir na clínica onde ele estava atendendo.
E naquele dia, quando eu cheguei lá, ele pegou e falou assim pra mim: minha filha, eu vou te ajudar, eu vou te dar um encaminhamento para você ir para o Ocobeda, porque eu atendo lá, e você vai ser minha paciente. Eu vou poder te dar todo o suporte lá, fazer a sua biópsia. Então eu vou te dar esse encaminhamento para ir para lá. Sendo que o primeiro médico que me falou aquelas palavras lá no começo, quando eu fui mostrar o exame, ele falou: eu tenho pena de você. Essas palavras que ele usou para mim: eu tenho pena de você, sabe, porque você é tão nova e você vai para o SUS, e eu já vim na do SUS, e o seu caso já é avançado. E quando eu fui nesse segundo médico, ele já me tranquilizou. Ele falou assim: Jaqueline, não tem como eu te falar que teu caso é avançado, que eu preciso de uma biópsia. Eu não posso nem dizer que você tem linfoma de Hodgkin, porque eu preciso da biópsia para saber. São vários tipos. E eu nem posso te dizer também que você está com câncer, porque tem várias situações que causam essa íngua no pescoço. Eu tinha vários caroços no pescoço e tinha na parte do tórax também. E quando ele me deu encaminhamento para ir lá para o hospital, né, eu fui para o Ocobeda, não fui para o Alproville, e todas as portas começaram a se abrir para mim. Eu comecei ali, eu fui para a cirurgia para poder fazer a biópsia, né? E minhas irmãs e meus irmãos, eu tinha um medo de centro cirúrgico. Eu tinha um medo de tomar anestesia e dormir e não acordar mais. Eu tinha esse medo, né? E naquele momento ali, quando aquele médico começou ali, quando eu cheguei naquele centro cirúrgico ali, tinha algumas enfermeiras ali adorando o Senhor. E aquele lugar ali começou a ficar confortável para mim, porque eu falei: meu Deus, o Senhor sabia que eu precisaria desse ambiente. Minhas irmãs e meus irmãos, a cirurgia levou 1 hora, mas para mim levou 20 minutos. E durante aquela cirurgia, para fazer uma biópsia, eu ouvia: oh Jesus, eu ouvia como se tivesse um som suave aos meus ouvidos naquele momento. Não tinha vozes, mas tinha, oh Deus, oh Jesus. Naquele momento eu podia ouvir uma melodia, um som que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E quando eu cheguei naquele quarto, após aquela biópsia, eu falei assim pra minha irmã: durou só 20 minutos, né? Ela: não, durou 1 hora e pouca. E eu falei: meu Deus, o que foi aquilo que eu ouvi lá, Senhor? E ele falou: minha filha, eu estou contigo, minha filha. Oh, Espírito Santo. Quando chegou a hora de fazer a biópsia da medula, Senhora Eliette, eu já tinha visto meu irmão passar pelaquela biópsia, e eu via o sofrimento dele, né? E eu falei: meu Deus, eu vou ter que passar por isso também, meu Deus. E quando chegou o dia daquela biópsia, ela não pega anestesia muito bem, porque tira um pedacinho do osso lá da sua medula, e a médica faz ali dentro do consultório. E quando eu estava ali deitada para fazer aquela biópsia, sentindo aquela dor, chorando, porque não tem como não chorar, não tem como não cuidar. E eu só lembrei naquele momento do que Jesus passou na cruz por mim. E ele falou: minha filha, eu passei por coisa pior por você, minha filha. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. E depois de alguns meses, né? Um mês mais ou menos ali, que saiu o resultado das biópsias, né? Eu comecei a quimioterapia. Meus irmãos, eu não desejo uma sessão de quimioterapia para ninguém. Não desejo, porque não é fácil, não é um cenário fácil. Eu falo que pisar dentro daquela sala de quimioterapia foi o meu vale de ossos secos. Porque toda vez que era para ir fazer a quimio, eu passava mal antes de sair de casa. Porque eu já entendia para onde eu iria. Eu já sabia o caminho que eu tinha que andar. E quando eu chegava lá dentro daquele salão de quimioterapia, entre 16 pessoas ali, todos na mesma situação, meus irmãos. Não tinha preto, não tinha branco, não tinha rico, não tinha quem tinha dinheiro. Estavam todos ali. Todos
estou. E eu falo, aquele lugar foi o meu vale de ossos secos. Mas eu tive que passar por lá, meus irmãos. Eu fiz 6 meses de quimioterapia. E cada vez que eu ia, eu passava mal. Mas eu entendia que era um lugar onde eu teria que passar. Era um lugar que eu teria que passar. O Senhor Jesus fala: no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. O Senhor Jesus também fala: se possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for possível, Senhor, esteja comigo. E toda vez que a minha fé vinha tentar ficar fraca, eu lembrava de Mateus 6. Eu ia para o meu lugar secreto, que era um lugar improvável, em cima da minha laje, e ali ajoelhada eu via os pássaros passar, e eu falava: Senhor, se o Senhor cuida dos pássaros que estão no céu, o Senhor cuidará de mim. Se o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor cuidará de mim. E hoje, nessa noite, eu fiz questão de ler Mateus 6 inteiro, meus irmãos. Porque se a gente pegar essa passagem aqui, a gente colocar em nosso coração e começar a praticar tudo aquilo que fala aqui, entre no teu quarto e fecha a porta. Oh, Jesus! Jejue, busque ao Senhor. Tenha fé, mas buscar primeiro o reino de Deus, e toda a justiça será feita. E todas as coisas serão acrescentadas, meus irmãos. Não é fácil. Eu não estou aqui para te falar que eu me tornei a Mulher Maravilha, porque eu não me tornei a Mulher Maravilha. Teve choro, teve lágrimas, teve derramamento. E eu falar, muitas das vezes, meus irmãos, eu fui afrontada pelo diabo. Muitas das vezes eu enfrentei guerras espirituais. Muitas das vezes, uma vez, Soraya Guedes, eu estava no meu quarto. A gente tinha acabado de deitar para dormir. E naquele momento ali, quando a gente acabou de deitar para dormir, ficou uma nuvem, uma pessoa escura assim, do lado da cama. E eu ainda não tinha pegado no sono, mas era como se eu estivesse dormindo e amarrada na cama. E aquela pessoa que estava ali falava assim: você acha que Deus vai te fazer passar por dor para que o nome dele seja glorificado? Você está enganada com isso. Olha como você está sendo furada. Olha quantas situações você está passando. Você acha mesmo que Deus queria que você passasse por isso? E eu ali anestesiada e amarrada, sem poder levantar, sem poder fazer nada. No tanto que eu levantei, sentei na cama e falei: está repreendido em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado através da minha vida. E quando eu levantei e falei aquilo, as panelas do meu armário na parte de baixo começaram a tremer, começaram a fazer um barulho. Porque o Senhor nos dá autoridade para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja usado através das nossas vidas. E ali, eu fazendo as químio, né? Quando chegou na metade da químio, 3 meses na metade da químio, os nódulos ainda estavam ali, mas ainda estavam diminuídos, né? Já tinha diminuído um pouco ali, mas eu tinha que seguir fazendo a químio. E vocês lembram que lá no início, eu falei com o Senhor: eis-me aqui, que eu falei que se eu tivesse, que não era para me poupar de nada, que ele poderia fazer o que ele quisesse. E assim foi, meus irmãos. Quando chegou em quando chegou em setembro, eu assisti uma conferência e uma reunião de mulheres de um lugar muito longe. E eu sempre falava assim pro meu filho, pro Davi: Davi, quando você crescer e você trabalhar, você tiver uma... você paga pra mamãe nessa conferência? E ele falava assim: sim, mãe, você vai, mãe, tenha fé, porque eu tenho um profeta em casa. E ele falava assim: sim, mamãe, você vai estar lá. Meus irmãos, e ali faltando 18 dias para aquela conferência, faltando mais ou menos 30 dias para aquela conferência, o Senhor fala assim comigo quando eu vejo aquela live. O Senhor fala assim para mim: você vai, minha filha. E eu falei: o quê? Você
vai, minha filha. E naquela hora eu falei assim, como? Fazendo quimioterapia, fazendo um tratamento oncológico, como que eu vou para algum lugar? A gente logo, né? Eu falei, não, que isso? E guardei aquilo ali para mim. Fui até duas amigas minhas que também assistiam, né? Que fazia parte da casa de Isabel, onde ela faz ali, essa pastora faz ali um devocional, algo ali para mulheres. E falei assim para elas, não falei, porque elas iriam achar que eu estava louca. Então eu preferi não falar o que Deus tinha falado para mim. Eu só falei assim, olha, vocês viram? A pastora Vivi vai abrir, né? Vai ter a conferência, né? Deve ser bênção, né? E elas falaram assim pra mim, sim, Jaque, vamos nos programar para ir ano que vem. Eu falei, sim, vai ser bênção, né? Vamos sim nos programar. Meus irmãos e minhas irmãs, faltando 18 dias para aquela conferência. Oh, Deus! Não é nada para que o meu nome seja glorificado, mas sim para que o nome dele seja glorificado. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de vocês também, de qualquer um que deseja e serve a ele por inteiro. E faltando 18 dias ali para aquela conferência, ela fez um ao vivo ali e ela falou, você que está em casa e que tem um lugar separado aqui para se assentar, o Senhor vai te trazer. Não importa onde você esteja, o Senhor vai te trazer. E naquela noite ali, pela noite, eu fui mandar uma mensagem para minha amiga e falei assim, você viu? Ela, sim, já que eu vi. E ela falando aquilo. E naquela conversa ali da gente, a gente pegou e falou assim, vamos. De repente a amiga que nem sonhava em ir, nem estar lá, estava falando comigo já de ir. E eu falei assim, vamos, mas como assim? Eu vou falar com meu esposo. E logo pela manhã eu conversei com meu esposo e ele falou assim, sim, eu te autorizo a ir. Mas eu nem sabia a distância que era o lugar. Eu não tinha nem noção da onde que era. Eu não tinha noção. E naquele outro dia ali a gente começa a ver, vamos de ônibus, vamos disso, vamos de aquilo. E quando a gente começa ali a pesquisar, a gente já vê que de ônibus levaria quase 2 dias para poder chegar lá naquela conferência. E a minha amiga falou assim, Jaque, eu acho que para você não será viável, porque você com tratamento, como você vai ficar sentada há muito tempo ali, né? E ela falou assim, Jaque, vamos ver a passagem de avião. E eu falei, meu Deus, eu nunca viajei de avião, eu nunca fui para lugar nenhum de avião, nunca. O máximo que eu fui até o Rio de Janeiro, e ainda mais nem a passeio, foi para coisa de médico. E ela falou assim, já que a gente vamos ver, e a gente começou a orar ali, e minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor começou a abrir as portas, o Senhor começou a fazer, o Senhor trocou a data da minha quimioterapia 1 mês antes, porque senão cairia na semana da minha quimioterapia, e eu não entendi, porque eu tive uma gripe, e teve que ser adiada a quimioterapia. E a conferência caiu nos 15 dias do meu descanso de quimioterapia. Só que o meu corpo já estava debilitado, eu já estava com a imunidade baixa, eu tinha que andar de máscara. E ali a gente começa a ver aquelas coisas ali para poder ir. E o Senhor começa a abrir portas, a gente começa a pegar mala emprestada com um, pega roupa emprestada com outro, porque lá é muito frio, lá em Santa Catarina, Florianópolis. E a gente, Criciúma, uma cidadezinha lá. E a gente vai ali se organizando e fazendo tudo aquilo. E eu tive que falar para minha médica, né? E no dia da consulta, primeira vez no meu tratamento, eu falei assim, não vou falar nada com a minha médica, porque 2 dias antes de eu viajar, eu tenho consulta com ela. E comecei a ver tudo. E todo dia eu ajoelhava, Senhor, se lá tem um lugar separado para que eu vá, eu vá. Mas irmãos e irmãs, eu entendia que se eu desse uma febre, uma gripe, um dia antes, uma semana antes, algumas horas antes eu desse uma febre, eu tinha que correr para o hospital. Porque o protocolo era esse. Se você der uma febre, não se medique em casa. Se você acontecer qualquer coisa, você vá para o hospital, que pode dar uma infecção generalizada e você tem que estar onde tem um recurso. E eu falei assim, não vou falar nada com a médica, eu estou bem, tenho certeza que o Senhor falou que vai me levar. Quando eu chego, eu ia viajar na quarta-feira. Quando eu chego na terça-feira lá para ser consultada pela médica, eu chego lá, eu ia comunicar a ela ali. E as meninas da recepção
agora? Elas falaram, vai lá no setor lá de químio lá e pede pro enfermeiro lá ver o que ele pode fazer para te ajudar. E naquela hora ali o Senhor levantou uma enfermeira para me ajudar. Minha médica não me viu, não me atendeu, não soube a gravidade para onde eu iria. Aquela enfermeira só entrou lá e falou assim, olha, ela mandou mostrar o exame de sangue para você que ela fez e ela está pedindo, né, autorização da senhora para ela viajar. E a médica falou, sim, ela pode ir. Aí depois quando a enfermeira veio, eu falei, você falou para ela que é de avião? Aí a enfermeira, não falei isso. Eu falei, então você volta lá e fala. E quando ela voltou lá, ela falou com a médica e a médica falou assim, sim, mas fala para ela para se movimentar por causa de trombose, usar máscara e tudo. E minhas irmãs e meus irmãos, eu fui para essa conferência para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não fui lá atrás da pastora Viviane, mas eu fui lá receber aquilo que o Senhor tinha separado para mim, porque, irmãos, muitas das vezes a gente confunde, né? Ah, mas Ciclano está assistindo isso, Ciclano está seguindo essa pessoa, mas não é sobre a pessoa, é sobre o que ela carrega. E eu não fui lá por causa da pastora Vivi, eu fui lá pela presença de Deus, o que o Senhor tinha para mim naquele lugar. E meus irmãos, quando eu desci daquele aeroporto, naquele avião, eu só sabia chorar, porque a presença de Deus era tão grande, não tinha nem começado a conferência ainda, eu não estava nem no lugar que era a conferência ainda, e ali estava eu chorando e derramando ao Senhor e sendo grata ao Senhor. E tinha muito medo, né, de não ter hospital perto da onde eu ia ficar, ou se eu passasse mal, o hospital não me atendesse. Liguei para eles e falei, olha, o hospital aí me atende se eu precisar de uma emergência? Sim, minha filha, o hospital te atende, sim. E olha o cuidado do Senhor, eu não programei isso, mas o hotel que eu fiquei era do lado da emergência daquele lugar. Quando eu chego naquele hotel para poder ficar, que eu olho do outro lado, hospital, emergência. E eu falei, meu Deus. E o Senhor falou, minha filha, eu te trouxe aqui e você não vai precisar usar esse hospital, mas para que o teu coração fique em paz, o hospital está aqui, ó, só você atravessar aqui. E naquela conferência eu vivi tudo que aquelas meninas viveram. Entre 7.000 mulheres estava lá uma improvável que decidiu não mais viver os sonhos delas e sim viver os sonhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando você estiver passando por algo, passando por algum problema, quando as coisas ficarem difíceis, não pergunte ao Senhor por quê, mas fale assim, eis-me aqui, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado. Eis-me aqui que eu irei suportar, porque o Senhor, Ele sabe até aonde a gente pode suportar. E vinha toda hora na minha mente, minha filha, lembra que você disse que você poderia ficar numa UTI, que você poderia ficar entre a vida e a morte, mas mesmo assim você falou, não me poupe de nada, minha filha, meu pai. E isso faz parte de um presente para você, para que no dia do seu testemunho você conte que mesmo em meio ao deserto eu posso fazer brotar vida, mesmo em meio ao deserto eu posso dar fôlego de vida, eu posso fazer você andar por lugares floridos. E eu fiquei 6 dias naquele lugar, fazia tudo que aquelas pessoas faziam, só andava de máscara. E quando eu andava, a gente lá se conectou com algumas meninas de outras cidades, de outras regiões, e elas falavam assim, já que quando a gente descobriu o seu problema, quando você já estava aqui, que a gente perguntou, né, você por que você estava de máscara, e a gente queria cuidar de você, mas quem cuidou da gente foi você. Porque aonde você passava, o amor de Jesus era exalado. E eu falei, não é nada sobre mim, é sobre Ele. E naquele momento, muitas das vezes, teve atos ali de cura, teve orações para que cura fosse liberadas. E eu voltei, minhas irmãs. Eu voltei de lá transbordando do Senhor. Na outra semana eu estava novamente no salão de quimioterapia para terminar as minhas quimios, porque eu tinha que passar.
passar pelo aquele processo. E as meninas me mandavam mensagem e falavam assim: Jaque, você não está gripada? Você não está com princípio de dengue? Você não está com Covid, princípio de Covid? Eu falei assim: não, eu estou bem, vou fazer minha químio agora. E elas falaram: sabe por quê, Jaque? Todas voltaram de lá com sintomas de alguma doença. Todas voltaram de lá com sintomas de gripe, de Covid, porque a gente estava entre 7.000 mulheres, cada uma de um canto do Brasil. E ali, por estar num lugar fechado, é normal você acabar pegando uma infecção, uma gripe, porque todo mundo tosse ali, né? Aquela coisa toda ali. E eu voltei sem nada, sem sentir nada. Voltei à minha médica, e quando eu voltei à minha médica e eu disse para onde eu tinha ido, ela falou assim: meu Deus, Jaque, talvez se naquele dia você tivesse entrado no meu consultório e tivesse me falado que você iria para uma conferência entre 7.000 mulheres, num lugar tão longe da tua casa, tão longe do lugar que você faz tratamento, eu não permitiria que você disse. E eu falei: meu Deus. E aí eu fui, né, terminei as minhas quimioterapias. Quando chegou em novembro, eu terminei a quimio. E em dezembro eu fiz os exames para poder ver se estava tudo ok ou se eu precisaria fazer mais algum tratamento. E ali, dia 18 de dezembro, eu vou à minha médica e mostro o resultado dos meus exames. E ali, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu já tinha entrado em remissão. Eu já estava sem nada cancerístico mais no meu corpo. E era para saber se precisaria passar pela rádio. Mas não precisou passar pela rádio. Eu estou em remissão, né? São 5 anos de remissão. Eu ainda tenho que voltar para fazer manutenção do meu catéter de 2 em 2 meses. E o Senhor falou assim: minha filha, sabe por que eu não tirei esse catéter seu ainda? Porque eu quero que de vez em quando, de 2 em 2 meses, você vá no cenário onde você sentiu dor, para você lembrar durante 5 anos da onde eu te tirei, o que eu fiz na tua vida. E quando você se encontrar com pessoas lá, você fale o que eu fiz na sua vida, que você ore por elas, que você testifique o que eu fiz na tua vida. E aí, né, meus irmãos e meus irmãos, eu entrei no ano de 2023, de 22, porque o primeiro contato que eu tive com o médico foi em dezembro, 27 de dezembro de 2022. Quando chegou dia 18 de 2023, eu estava em remissão. O meu tratamento durou 1 ano. Eu entrei no ano de 2023 diagnosticada com câncer. E entrei o ano de 2024 com a minha remissão na mão. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E naquele momento ali, minhas irmãs e meus irmãos, não tinha como prever que o tratamento duraria 1 ano. Não tinha. Não tinha. Porque era químio, mas se eu ficasse doente, eu tinha que parar o tratamento. Se a primeira linha de tratamento não funcionasse, eu teria que ir para outra linha de tratamento. Mas o Senhor cuidou. Ele falou que seria passageiro, mas que eu tinha que passar, meus irmãos. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus em remissão. E que privilégio estar aqui compartilhando com vocês. Sabe, missionária Luciete, pastor Edmilson? Logo assim que eu entrei em remissão, né? O Senhor pediu que a gente trocasse de igreja. E a gente levou 6 meses sem ter uma congregação. E aquela igreja ali que a gente era, né? A gente era muito amigo dos pastores, a gente gostava daquele ministério, mas a gente saiu por obediência ao Senhor, porque a gente entendeu que o Senhor não era mais o nosso tempo ali, e o Senhor começou a apertar. E a gente teve que sair. E ali, durante aqueles meses ali, né? Eu comecei a perguntar: meu Deus, e agora? Onde eu vou contar meu testemunho? Meu Deus, o Senhor fez na minha vida, será que é só para ficar sobre mim? Será que é só para mim isso que o Senhor fez? Eu vou para uma nova igreja, mas lá eles não vão saber o que eu passei? Eles lá nessa igreja antiga, eles já sabiam o que eu tinha passado, e se passaram 3 meses. E a gente ali, sem encontrar uma igreja, o Senhor tinha direcionado a gente para um lugar, a gente teve que passar por esse lugar, mas não era esse lugar. Só que nesse lugar,
mando te dizer, para você aquietar o teu coração, porque Ele tem hora e dia marcado para o seu testemunho ser contado diante de um altar. Ele tem essa data, você só precisa esperar o tempo dele. E eu falei, meu Deus, e eu falei, Senhor, eu nunca vou pedir oportunidade para falar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu não quero ter pressa. Eu sei que o Senhor tem hora e dia marcado. A gente foi para uma igreja, né? Fomos muito bem recebidos lá, os nossos pastores, né, da Palavra Vida, eles entendem, né, que o Senhor, o meu pastor, ele fala, né, que ele não cria ali galinholas, ele cria águias, porque águias são aquelas que voam aonde o Senhor quer levar. Ele não fala, é minha ovelha, não, é a ovelha do Senhor. Eu crio águias. E quando eu cheguei ali, depois de alguns meses, ele sem saber de nada, fui convidada, né, em novembro do ano passado para fazer um podcast, aonde ali eu contava um pouco do meu testemunho ali naquele podcast, e eu falava ali, né, e a igreja ali ficou sabendo ali pelo aquele podcast, pela aquela gravação ali, né. E eu falei assim, meu Deus, depois de um ano eu começo a abrir a boca e falar. Mas tinha promessa de um altar, tinha promessa de um lugar que já estava separado pelo Senhor. E quando eu falei, Senhor, eu vou esperar, mas machuca, né, irmãos? Como eu falei, a gente, né, tem que ser realista. Esperar machuca, esperar dói. Muitas das vezes a gente fala, meu Deus, não vai acontecer, porque é da nossa carne, isso é normal. E eu falava, meu Deus, eu sei que o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra liberada, quanto outras também que o Senhor tem, meu Deus. Eis-me aqui, mas tem dia que bate o desespero, isso é normal, nós somos seres humanos. E eu falei, Senhor, mas eu vou ficar quietinha, Senhor. E teve uns 15 dias atrás que eu passei por uma turbulência. Porque o mundo espiritual, ele é assim. Quando você caminha, você passou pela essa fase. Eu passei pela fase do câncer, o Senhor falou, minha filha, agora é o espiritual, para você crescer, para você amadurecer. E eu comecei. E uns 15 dias atrás, começou muitas coisas dando errada. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Mas eis aqui a tua filha. Quando foi na segunda-feira, eu peguei e falei assim, Senhor, eu sinto que tem coisa nova chegando. Eu sinto que tem coisa nova chegando do Senhor. Eu sinto que vai começar algo novo, sabe? E eu falei assim, meu Deus, eis-me aqui. Eis que quando chegou, não me lembro se foi na terça ou se foi na quarta-feira, meu pai me manda uma mensagem: Jaqueline, entre em contato com a missionária Luciete e o pastor Edmilson, porque eles me mandaram uma mensagem para você ver se você quer estar indo lá contar o seu testemunho. E quando eu mandei uma mensagem para ela, para a missionária Luciete, eu falei assim, eu não vou falar nada que meu pai me falou nada, porque se for de Deus, ela logo vai vir. Eu fui e falei assim, missionária Luciete, o meu pai mandou eu entrar em contato com vocês, se vocês querem falar comigo. E ela fala, porque o pastor Edmilson e eu queremos saber se você pode vir, quer vir na nossa igreja para estar contando o testemunho. E hoje eu estou aqui para te dizer que se Deus te prometeu algo, se Deus te prometeu que vai fazer na tua vida, receba, porque no tempo dele, no tempo certo dele, ele vai fazer. E eis aqui o Senhor cumprindo uma promessa que ele tinha feito sobre a minha vida. E essa casa foi a casa que foi escolhida. Essa casa foi a casa que foi escolhida não por mim, não por vocês, mas sim pelo Senhor, e que ficará marcado na minha vida. E eu estou muito feliz em estar aqui. E eu quero dizer para vocês, irmãos, se entregue ao Senhor. Viva intensamente na presença dele. Ele está à busca de verdadeiros adoradores. Ele está à busca daqueles que vão lá assim na favela, aqueles que vão lá no presídio, aqueles que vão lá assim na mulher adúltera, aqueles que vão lá assim falar
oração. Não importa, o meu primeiro lugar de oração foi em cima de uma laje, com o joelho no cimento, olhando para o céu, porque ali tinha a presença do Senhor. Então, se o Senhor mandar você ir no seu quintal, ou em qualquer lugar ali, minha filha, aqui hoje será seu lugar de oração. Você não tem muito, aqui não tem muito luxo, mas aqui tem a minha presença. Então vá, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas para aqueles que permanecem o teu coração ali nele. E se você nessa noite está passando por uma tribulação, se você nessa noite está passando por uma luta, entenda que nem tudo é o diabo. Tem coisas que o Senhor vai permitir que chegue até nós, para que Ele veja: minha filha, é fácil me adorar quando está tudo bem, mas enquanto está tudo mal, será que você murmura ou que você caminha nos meus caminhos, né? E que essa noite a gente possa, né? Eu peço aos irmãos que fiquem